imóveis, falta de fiscalização e controle transformaram a paisagem nos arredores de Brasília em algo bem diferente do plano piloto. É para cá, na estrutural, que é trazido todo o lixo dos moradores de Brasília e também das cidades satélites. Na entrada da cidade já tem aviso: compra o lote, venda o lote. Em 15 anos apenas de existência, Águas Lindas já tem 200 mil moradores. Todos os caminhos de Brasília se cruzam aqui. Essa é uma das rodoviárias mais movimentadas do país. Aproximadamente 500 mil de pessoas passam todos os dias por aqui. Nós estamos em Ceilândia, aproximadamente 30 quilômetros do plano piloto, uma das áreas mais violentas de Brasília, acompanhando uma operação da Polícia Militar. No cinquentenário de Brasília, enquanto todas as atenções estão voltadas para o plano piloto e a genialidade de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, o Cidades e Soluções celebra a data de uma maneira diferente. Prepare-se para um raio-x completo e surpreendente da periferia de Brasília. Quem construiu Brasília sempre soube que nunca poderia morar no plano piloto. As pessoas não vieram aqui para ter um apartamento na 105 ou em tal lugar. Elas vieram para resolver seu problema financeiro, mas aqui foram impregnadas desse cosmo de Brasília e pela mensagem do presidente Juscelino, de otimismo, de audácia, de idealismo, de patriotismo. E ele conseguiu passar isso para os candangos e para todos nós. E ele abraçava aquela gente e os candangos ficavam felizes porque ele, inclusive, os motivava. Na altura da sua presidência, primeiro mandatário, ele se rebaixava com os pés, tinha os pés no chão e humildemente dizia para os candangos, mas com muito entusiasmo: eu conto com vocês para nós inaugurarmos essa cidade em 1960. Depois disso, a candangada ficava doida de entusiasmo, entendeu? E vibrava com isso. E trabalhava um turno, 2 turnos, 3 turnos. Não tinha negócio de doença, não tinha negócio de licença médica, era todo mundo correndo. O jornalista cearense que veio para Brasília para cobrir a primeira missa nunca mais deixou a capital federal. Adilson Vasconcelos escreveu mais de 30 livros sobre Brasília e testemunhou a chegada de milhares de pessoas sem nenhum controle ou planejamento. Então, os candangos, os trabalhadores, aos milhares que aqui existiam, foi crescendo, 57, 58, 59, nós tínhamos uns 50 mil ou mais. Em 59 isso foi desenvolvendo de 50 para 60, 70 mil operários aqui, entre todos nós, né? Tanto é que houve uma invasão durante a construção, que era ali na Cidade Livre, perto da Cidade Livre, no Núcleo Bandeirante de hoje. O problema das invasões vem de longe, antes mesmo da inauguração de Brasília. Bem, em 58, tivemos essa grande invasão ali na Cidade Livre. E a Nova Cap impedia, através da guarda, da GEB, etc., e o pessoal lutando lá. E eles acharam uma solução formidável. O pessoal que invadia, etc., aí colocaram um pano bem grande escrito assim: Vila Sara Kubitschek.
Dos tempos da Vila Sara Kubitschek até hoje, o Distrito Federal nunca deixou de ter invasões e loteamentos irregulares. Foi assim que nasceram, a partir do plano piloto, as 29 regiões administrativas. Com seus 2,5 milhões de habitantes, Brasília é hoje uma das 20 cidades mais desiguais do mundo, segundo a ONU. Para entender melhor o que é a região metropolitana de Brasília, a gente resolveu pedir ajuda a quem vem pesquisando esse assunto há 20 anos. Nós estamos aqui no Departamento de Geografia da UNB. Quem vai nos socorrer é o professor Rafael Sanzio, coordenador do Centro de Cartografia da Universidade de Brasília. Professor, normalmente Brasília é associada apenas ao plano piloto. Tá certo isso? Brasília é isso? Olha só, Brasília tem várias possibilidades de entendimento. E isso é profundamente importante porque as pessoas já confundem o que é Brasília. E os mapas podem nos ajudar a esclarecer essa dúvida básica, o que é Brasília. Então, tem pelo menos 4 possibilidades para a gente entender, por gentileza, o que seria Brasília. Digamos que tem uma Brasília em escala urbanística, escala do urbano, que uma primeira Brasília seria do projeto. A Brasília dos anos 50, a Brasília que o Lúcio Costa pensou, a Brasília que efetivamente foi construída, projetada. Em seguida, que é um pouco mais, abrangendo um pouco mais de território, nós temos uma Brasília que é o patrimônio cultural da humanidade. Essas duas Brasílias são Brasílias urbanísticas, são Brasílias que corriqueiramente parecem ser a Brasília verdadeira, a única Brasília. Mas existe, além dessas fronteiras, um grande espaço ocupado, que são as localidades que constituem o território do Distrito Federal. O conjunto dos parcelamentos, as cidades que se formaram, projetos grandiosos que foram implementados, que se tornaram área urbana, como Sobradinho, como Planaltina, como Brasilândia, como Recanto das Emas, como Gama, como Guará. Tudo isso é Brasília. Então, do ponto de vista geográfico, esse conjunto urbano é Brasília. Está certo chamar tudo isso de cidade satélite como se acostumou a dizer por aí, ou é errado? Esse é um conceito ultrapassado, eu diria. É um conceito que perdurou no início. A cidade polinucleada, um polo e várias cidades orbitais. Esse conceito de polinucleamento, ele ultrapassou por quê? Porque as localidades tomaram também vida própria. Taguatinga, Ceilândia, hoje tem identidade, tem população. E elas têm uma identidade própria. Então, as pessoas se sentem, todas elas, pertencentes a uma grande Brasília. De novo, eu vou pedir licença a você para conversar em torno dos mapas. Então, nós temos a Brasília com várias contradições. A Brasília que reflete o Brasil real. Nós temos espaços profundamente ricos, planejados, projetados, e temos espaços profundamente carentes, precários de urbanização, precários de infraestrutura. Brasília é, sem dúvida nenhuma, a síntese de Brasil. Né? Nós temos a tecnologia de ponta implementada aqui, um patrimônio cultural da humanidade, mas nós temos também espaços extremamente precários, carentes do ponto de vista da ocupação do seu espaço geográfico. Mestre em Planejamento Urbano pela Universidade de Brasília, doutor em Engenharia de Transportes pela Universidade de São Paulo, Rafael Sanzio reconhece os prejuízos causados pela farra dos loteamentos irregulares. O que é um lote? Lote significa terra. O que é terra? É algo que é uma referência de qualquer cidadão em qualquer parte do mundo. A cidadania preconiza ter territorialidade. Todo mundo precisa ter um endereço. Quem não tem um endereço não é ninguém. Então, um lote dado significa o quê? Ter um endereço, ser reconhecido como cidadão. E isso aconteceu em Brasília, né? Vários lotes. Uma geração dessa população que mora aqui, as suas famílias receberam um lote. E isso está no pensamento social das pessoas, isso está em uma parte da população, e logicamente que isso também gerou problema na ocupação territorial. Convidamos o professor para um sobrevoo nas áreas consideradas críticas de Brasília.